Olá a todos! Vimos em vídeos anteriores um exemplo de uma função que tinha derivadas parciais em todos os pontos, só que não era diferenciável na origem. Podem ver esse vídeo no link que está na descrição. Então, neste vídeo, o que nós vamos fazer é encontrar uma condição suficiente para garantir a diferenciabilidade de uma função. E essa condição vai ser uma condição nas suas derivadas parciais. Para levar a cabo esta análise, vamos considerar uma função f de domínio R2 e de domínio de chegada R, que é diferenciável num ponto AB, que pertence a R2, e também numa pequena bola à volta de AB. Então o que é que nós temos se nós quisermos que f seja diferenciável? Então temos de satisfazer a definição de função diferenciável, que é a seguinte: limite quando hk vai para 0, 0 de f de a mais h b mais k menos f de AB menos gradiente de f no ponto AB vezes o vetor hk, isto tudo a dividir pela norma do vetor hk, tem de ser igual a 0. Ora, nós sabemos que o gradiente da função f no ponto AB é igual, é um vetor, não é? Cujas componentes são df dx no ponto AB, derivada parcial de f em ordem a x no ponto AB, df dy no ponto AB. E também sabemos que a norma de hk, por definição de norma, é raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Já podemos substituir estas duas coisas. E obtemos o seguinte: obtemos que este limite aqui, o lado esquerdo desta igualdade, vai ser igual ao seguinte: vai ser igual ao limite quando hk vai para 0, 0 de f de a mais h b mais k menos f de a a b menos, agora faço o produto interno deste vetor com o vetor hk, isto é um h, portanto menos df dx no ponto AB vezes h menos df dy no ponto AB vezes k. Isto fica um bocado confuso. Isto tudo a dividir por raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Queremos agora arranjar uma outra expressão para esta diferença aqui. Então, e para isso, vamos escrever esta diferença da seguinte maneira: f de a mais h b mais k menos f de ab. O que nós vamos fazer vai ser adicionar e subtrair uma certa quantidade, que vai ser a seguinte. Portanto, f de a mais h b mais k menos f de a mais h b mais f de a mais hb, para manter a igualdade, menos f de ab. Ok. Agora nós vemos aqui, nesta diferença, que o x mantém-se constante. O x é sempre igual a a mais h. E nesta diferença, o y mantém-se constante. O y é sempre igual a b. Portanto, na primeira diferença é apenas o y que passa de b mais k para b, e na segunda diferença é apenas o x que passa de a mais h para a. Então agora nós vamos usar o teorema importante do cálculo para funções reais de variável real para simplificar este termo aqui e este termo aqui. Se nós desenharmos aqui um gráfico, tenho aqui um pequeno gráfico, neste termo aqui é só o y que passa de b mais k para b, portanto eu vou escrever aqui y. E aqui no eixo das ordenadas vou escrever f de a mais h, y. Portanto, no eixo das ordenadas eu tenho f de a mais h, y. E nas abscissas tenho y. Vou escrever aqui b e b mais k. E aqui vou ter f de a mais h, b. Portanto, é aqui. E aqui vou ter f de a mais h, b mais k. Vou ter esta aqui. Esta diferença aqui é apenas esta diferença aqui. Agora, esta função pode ter um aspecto qualquer. Nomeadamente pode ter, por exemplo, este aspecto. E o tal teorema importante diz-nos que, se nós desenharmos aqui a reta que une estes dois pontos, vai sempre existir um ponto entre b e b mais k, tal que a inclinação da sua reta tangente, ou seja, a derivada, seja igual à inclinação desta reta que passa pelos dois pontos.
Portanto, este ponto vamos chamar ponto C. Não sei onde é que está, mas sei que existe. Mas eu sei que df dy no ponto A mais H, C, A mais H, porque nós estamos sempre a trabalhar com x igual a A mais H, vai ser igual a f de A mais H, B mais K, menos f de A mais H, B, sobre B mais K menos B, ou seja, sobre K. Ou seja, isto significa que a nossa diferença, que é f de A mais H, B mais K menos f de A mais H, B, pode ser escrita desta maneira. K df dy no ponto A mais H, C é igual a f de A mais H, B mais K menos f de A mais H, B. Atenção que nós temos que C pertence ao intervalo aberto B, B mais K, que é o que o teorema nos garante. É o teorema de Lagrange. Exatamente da mesma maneira podemos fazer o gráfico, desta vez, para y constante, y igual a b. Portanto, aqui é o gráfico que só depende de x. E aqui em cima vão ser as f de x e com y igual a b. Portanto, vou desenhar aqui o ponto A e aqui o ponto A mais H. Aqui é f de AB, f de AB. E aqui em cima é f de A mais H, B. Portanto, isto pode fazer uma coisa assim. E eu sei que existe um ponto, se eu desenhar aqui a reta que une estes dois pontos, sei que existe aqui um ponto no meio, tal que a sua derivada seja igual à inclinação desta reta que une estes dois pontos. Vou chamar esse ponto ponto D. Portanto, sei que existe o ponto D que pertence ao intervalo aberto A mais H, que verifica o seguinte, exatamente desta maneira aqui. Verifica que H vezes df dx no ponto D com y igual a B, estamos a trabalhar y constante, é igual a f de A mais H, B, menos f de AB, que é esta diferença aqui. Muito bem, agora só nos resta finalizar. E vamos substituir aqui, nesta diferença, aquilo que nós encontramos. Portanto, nós acabamos de encontrar que esta diferença aqui é igual a isto mais isto aqui. Portanto, obtemos o seguinte. Obtemos que f de A mais H, B mais K, menos f de AB, menos df dx no ponto AB, H, menos df dy no ponto AB de K, é igual a df dy, ou seja, esta coisa aqui, no ponto A mais H, C, vezes K, mais df dx no ponto D, B, que é isto aqui, vezes H, menos df dx vezes AB no ponto H, menos df dy no ponto AB vezes K. Agora o que eu vou fazer é fatorizar por K e por H, de modo a obter K vezes df dy no ponto A mais H, C, menos df dy no ponto AB, mais H vezes df dx no ponto DB, menos df dx no ponto AB. Para isto tudo ser válido, ou seja, para este teorema ser válido, que garante que existe sempre um C nestas condições e um D nestas condições, temos de garantir que a função é uma função suave, ou seja, que as derivadas parciais são contínuas. Portanto, é uma condição que nós vamos impor a partir de agora, e que já devia ter falado nela antes, mas que só me lembrei agora, que é que df dx e df dy são contínuas. Pronto. Muito importante. Então agora vamos verificar que de facto este limite aqui é zero. Ou seja, verificar que a função é diferenciável. Então agora vou escrever o limite que estava lá em cima, porque é o limite quando hk vai para 0, 0, de
Portanto, é aquela diferença f de a mais h, b mais k, menos f de ab, menos df dx vezes h, menos df de y no ponto k, que nós já vimos que é igual a isto. Isto tudo a dividir por raiz de h² mais k². E agora vamos finalmente fazer este limite. E quando fazemos h a tender para 0 e k a tender para 0, o que vai acontecer é que o c, que como vocês sabem está entre b e b mais k, quando eu faço o k tender para 0, faço o c tender para b. Portanto, aqui o c vai tender para b. Da mesma maneira, o nosso d vai tender para a, porque d está aqui entre a e a mais h. E se eu faço o h tender para 0, estou a empurrar este d para o a. Portanto, como as derivadas parciais são contínuas, tenho que esta derivada parcial vai tender para este valor aqui e que esta derivada parcial vai tender para este valor aqui. Ou seja, esta diferença aqui vai para 0 e esta diferença aqui também vai para 0. Isto vai para 0 e isto aqui também vai para 0. Agora só nos falta analisar que k sobre raiz quadrada de h² mais k² é um número finito, porque 0 vezes um número qualquer dá 0. E que h sobre a mesma raiz também dá um número finito. E como nós sabemos que k sobre raiz quadrada de h² mais k² em módulo é sempre inferior ou igual a 1, e o mesmo se passa com o h, verificamos que de facto este limite aqui é igual a 0. Logo, a função é diferenciável. Então encontramos aqui uma condição para a função ser diferenciável, que é, se uma função tem derivadas parciais contínuas, que foi o que nós usámos para garantir este teorema aqui e para garantir que esta diferença se anulava. Portanto, se as derivadas parciais forem contínuas, a função é diferenciável. E este resultado generaliza-se para funções de domínio Rn e contra domínio R. E este resultado é muito importante, que vale a pena escrever. Se f tem derivadas parciais contínuas, então f é diferenciável. E há pessoas que, em vez de dizerem que f tem derivadas parciais contínuas, preferem dizer f é de classe C1. Portanto, uma função de classe C1 é uma função que tem derivadas parciais contínuas no seu domínio. Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.